queria hoje fazer uma observação sobre uma matéria que me surpreendeu muito, sobre a questão da baixa renda na área de energia elétrica. Primeiro, cabe esclarecer, em relação à matéria, que em 2002 foi feita uma lei chamada 10.438, que, entre outras coisas, tratava da questão da baixa renda na área de energia. Esta lei, ela veio classificar o que era baixa renda, e ela estabeleceu, depois de publicada, e de aprovada, o decreto feito e a resolução da ANEEL feita, tudo isso ainda em 2002, portanto, no governo Fernando Henrique Cardoso, que era considerada passível de enquadramento na situação de baixa renda todos os consumidores que utilizassem até 80 kWh mês. Esses estavam, desde logo, isentos, inteiramente isentos. E entre 80 kWh mês e 220 kWh mês, tinha critérios para enquadrar. O principal critério seria a existência de um cadastro do governo federal ou de um cadastro do governo federal em parceria com prefeituras que viabilizassem esse enquadramento. Então, aqueles que eram baixa renda, cadastrados previamente, seriam, portanto, isentos de pagar a conta de luz. Portanto, a matéria que escreve que foi o governo que decidiu que ia isentar quem consumisse até 80 kWh mês está errada. Foi a lei que mandou. E lei, um governo não discute se vai cumprir ou não cumpre. Eu, particularmente, sempre achei essa lei errada. Por que ela era errada? Porque é possível você supor que tem gente que não é baixa renda e que consome até 80 kWh mês. É uma coisa, facílima de supor. A gente tinha essa divergência. Agora, sabíamos também que a gente não consegue uma lei aprovada no ano, modificar a lei no ano seguinte. Não é uma coisa trivial. Além disso, tinha um outro problema. Não tinha cadastro. Não tinha cadastro único no governo federal. Tanto que não tinha, que a Caixa começou a fazer o cadastro do Bolsa Família entre o final de 2003 e ao longo de 2004. Todo o problema nosso não era estudo, pura e simplesmente. O nosso problema, no que se refere ao enquadramento no baixa renda, sempre foi cadastro. Para cadastrar, nós precisávamos das prefeituras. Até hoje, o cadastro do Bolsa Família apresenta algumas dificuldades, mas já melhorou excepcionalmente, o que permitiu que houvesse agora esse esforço, fosse feita uma nova lei. Além de esclarecer isso, eu acho que seria interessante que houvesse uma apreciação do que fala os acórdãos do TCU. O TCU jamais definiu para nós critério. Ele pedia para fazer, ele detectava o problema que a gente sabia que existia e pedia solução. Agora, solucionar é ato de governo. Então, o cadastro, a partir de 2004 e 2005, foi uma ação. Mas antes disso, nós tentamos vários outros métodos para tentar solucionar. Por quê? É importante que vocês entendam como é que funcionava antes dessa lei. Antes dessa lei, a ANEEL tinha o poder de estabelecer quem era baixa renda. Atribuiu esse poder às concessionárias. Aí, uma concessionária, por exemplo, da Bahia e do Piauí, resolvia ter um critério muito restritivo e uma parte imensa dos pobres nordestinos não estava enquadrado no baixa renda.
Depois, algumas concessionárias resolveram simplificar, falar tudo que for até 80 kWh mês é baixa renda. Também não resolveu o problema. O que nós tentamos, posto que não tinha cadastro? Não tinha cadastro e tinha um protesto grande dos órgãos de defesa do consumidor baixa renda. O que nós tentamos? A autodeclaração. Então, nós tentamos ver se era possível, junto às distribuidoras, um esforço no sentido que o contribuinte baixa renda fosse e se declarasse, olha, sou baixa renda. E o que não se declarasse baixa renda, estava excluído. E se ele mentisse, ele sofreria as penalidades legais por mentir para o órgão público. Né? Então, nós tentamos a autodeclaração ao longo de 2004 e uma parte de 2005. As distribuidoras fizeram um balanço e detectaram para nós que não tinha resultados que eles considerassem que cobrissem a população de baixa renda. Nem as distribuidoras consideraram isso, nem a ANEEL considerou isso, nem o Ministério. Então, nós abandonamos a autodeclaração como método de fazer o cadastramento. A partir de um determinado momento, o que acontece? Nós enviamos para o Congresso. O governo federal, eu era chefe da Casa Civil, participei de todo o processo de elaboração e de envio. É interessante sinalizar que o último acórdão do TCU reconhece que nós tínhamos uma grande dificuldade de aprovar isso no Congresso, porque afetava as bases dos respectivos deputados. Na medida em que tratava-se de excluir pessoas que estavam beneficiadas. Então, nós levamos 2 anos para aprovar essa legislação. Na verdade, quem fez o processo de tentar aprimorar a lei da baixa renda foi o governo do presidente Lula. Durante o meu período na direção do Ministério de Minas e Energia, eu me esforcei muito para não tentar resolver prejudicando toda a população pobre desse país, notadamente a do Nordeste, que era mais excluída. Num segundo momento, nós fizemos um estudo. É desse estudo, que eu acredito que esse cálculo de 1 bilhão saiu. O raciocínio é assim: se metade dos que ganham até 80 kWh mês não é baixa renda, então o prejuízo é tanto. Agora, é interessante sinalizar que isso não é uma decisão de governo. É uma imposição da lei e da resolução, do decreto e da resolução. Eu gostaria de esclarecer isso, a bem da verdade. Entendo que é uma matéria mais complexa e talvez seja isso, por causa disso, que houve essa avaliação que eu considero, pelo menos, errada, bastante errada. A matéria diz que a senhora ignorou as recomendações do Tribunal de Contas. Como é que a matéria pode provar uma coisa que eu ignorei? Isso é uma coisa subjetiva, gente. Tira 2 anos de trâmite dentro do Congresso, sobram 4. Aí você tira o fato de que você tem 2 coisas. Nós tentamos solucionar através de cadastramento. E vou dizer para vocês, sem cadastro, ainda hoje não se resolverá. O problema, quero deixar claro isso, o problema não é estudo. Qual é a população baixa renda, nós sabemos qual é o perfil. O problema é cadastro. No meu período, não tinha cadastro. Vamos lembrar bem claro que cadastrado o tanto de problema que o Bolsa Família teve. Vamos lembrar que o cadastro do Bolsa Família data, se eu não me engano, da metade de 2004, o início do cadastramento. Vamos lembrar que eu saí do Ministério de Minas e Energia em junho. Então, eu gostaria de entender o que eu não escutei. Porque não é estudo, eu vou repetir isso. Nós estudamos para ver outras questões, se tinha outros critérios. Agora, teríamos conseguido aplicar se tivesse cadastro efetivo. Os órgãos de defesa do consumidor sempre nos alertaram que a gente ia prejudicar parcelas da população de baixa renda.
Ainda hoje, o Ministério de Minas e Energia precisará de um cadastro muito bom para aplicar isso, ainda hoje. Porque fica subjetivo, entendeu? Não escutei o quê? Alguém me deu o cadastro pronto? Não. Alguém nos deu o estudo pronto? Não. O estudo levou 1 ano, mas não foi ele. O problema não é o estudo. O problema é, fundamentalmente, o fato de que o Brasil não tinha um cadastro único de programas sociais. Isso é público e é notório. E esse processo de cadastro, ele é importante, vou explicar por quê. Porque eu estou cruzando baixa renda com consumidor de energia. Então, se eu tivesse o baixa renda, todo o cadastro do baixa renda, eu baixo ele para as distribuidoras. E as distribuidoras só vão botar aquilo que está no cadastro. O que não tiver no cadastro, pode até ser baixa renda, vai sair. Então, se eu trabalhar com um cadastro exíguo, como era o cadastro de 2004, o que eu faria? Eu tiraria uma parte expressiva dos pobres desse país do baixa renda. Agora, eu vou levantar a fala que diz que o governo federal escolheu isentar quem ganhava até 80 kWh mês, não é critério do nosso governo. Está na lei aprovada em 2002, a 10.438, ou no decreto que regulamentou. E hoje, eu não sei se você sabe como é que funciona o cadastro, só esclarecer isso. A gente paga, nós não conseguimos fazer o cadastro, nós. Quem faz o cadastro são as prefeituras. Hoje, nós não cobrimos ainda 100% da população de baixa renda no Brasil, porque tem todo um processo que é importante mobilizar a prefeitura para ela fazer o cadastro. E mais, nós, inclusive, passamos recurso para a prefeitura fazer o cadastro. Ele foi cada vez melhorado. Em 2004, quando começamos, nós não tínhamos um bom cadastro, é só vocês fazerem uma pesquisa. A própria imprensa constatava isso.